boa tarde a todos. Estamos reunidos para a audiência pública 04/2020, que trata de alteração do regimento de normas do saneamento, da BRK e da Corsan. E, inicialmente, passamos a leitura do regulamento para posterior início das manifestações. Regulamento da audiência pública. O presente regulamento estabelece os objetivos, bem como disciplina a metodologia e a forma de participação dos vários agentes interessados na audiência pública número 04/2020, que estamos realizando hoje, dia 20 de julho de 2020, segunda-feira, agora às 14 horas. Em sessão online, via Microsoft Teams, com o objetivo de instruir o processo número 001136-3900/190, que trata da alteração do regulamento de serviços da Corsan e da BRK Ambiental Uruguaiana quanto a prazos e critérios para interrupção de serviços de água para usuários inadimplentes de baixa renda. Os participantes interessados em se manifestar poderão fazê-lo por escrito ou oralmente, devendo solicitar sua inscrição no chat da reunião, informando nome completo e instituição, se for o caso. As manifestações por escrito serão encaminhadas à coordenação do trabalho. A audiência pública terá duração de até 3 horas, com início às 14 horas. Procedimentos. Ao coordenador da audiência pública competirá, dentre outras funções, dar início, suspender, encerrar, prorrogar, decidir conclusivamente sobre as questões de ordem e os procedimentos adotados na audiência. Será lavrada ata da audiência pública, disponibilizada no site da AGERGS. As contribuições recebidas serão analisadas pela área técnica da AGERGS e o resultado dessa análise integrará o processo administrativo, bem como será disponibilizado no site da agência. As contribuições que não versarem sobre matéria específica objeto desta audiência pública serão consideradas prejudicadas e sem análise no presente processo. A metodologia da audiência se estende da seguinte forma. Iniciamos pela abertura dos trabalhos e formação da mesa, que já está formado. Espaço de 15 minutos para manifestação da ouvidoria da AGERGS. Espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da AGERGS. Espaço de 15 minutos para manifestação das concessionárias. Espaço de 15 minutos para manifestação do poder concedente. Espaço de 15 minutos para manifestação de órgãos de usuários e espaço de até 3 minutos para manifestação pessoal, limitado ao tempo de duração da audiência pública de 3 horas. E, posteriormente, encerramento. Esta é a palavra para início das atividades. Começamos, então, com o espaço de 15 minutos para a manifestação da ouvidoria da AGERGS. Com a palavra, o ouvidor Celso Piaseschi. Boa tarde a todos, presidente Sena, conselheiro Kleber, Magion e demais participantes. Quero dizer que, mesmo com o momento de pandemia, os canais de comunicação da ouvidoria continuam todos funcionando. O telefone central 3288-8800, o site da AGERGS, www.agergs.rs.gov.br, o canal 0800 da ouvidoria, 0800 979 0066, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O e-mail da AGERGS, ouvidoria agergs.rs.gov.br. O horário de atendimento no balcão presencial também continua de segunda a sexta-feira, das 17 horas. Pedimos que todos acessem a ouvidoria,
o site, através de e-mail, para elogios, críticas e demais informações que são necessárias. Estamos sempre prontos para atender o mais rápido possível, assim que as demandas cheguem. Para o momento é isso, conselheiro Kleber. Muito obrigado, Celso. É importante dizer, principalmente para o pessoal de Uruguaiana, que faz pouco contato com a ouvidoria da Agergs, que a ouvidoria está à disposição e um dos trabalhos da ouvidoria é exercer a fiscalização através das demandas dos usuários. As demandas dos usuários chegando na ouvidoria da Agergs, né, a ouvidoria abre um procedimento administrativo e a fiscalização vai analisar e, quem sabe, até uma fiscalização in loco a respeito daquilo que for sendo objeto da sugestão, crítica ou reclamação. Passamos, então, ao item C, espaço de 15 minutos para apresentação do parecer técnico da Agergs, e esse é o parecer jurídico, com a palavra o Dr. Wagner da Silva Godoy. Conselheiro Kleber, antes do Dr. Wagner proferir a palavra, eu gostaria de fazer um agradecimento ao senhor, né, a cumprimentar também o presidente da Agergs, o Dr. Sena, o nosso conselheiro Luiz Henrique Mangion, os demais colegas da casa, diretores, servidores e demais convidados a participar dessa audiência pública que tem interesse direto ou indireto nesse processo. Aqui eu só vou fazer uma breve digressão, né, da apresentação que o nosso colega Wagner fez, através do trabalho que ele desempenhou na análise dessa sugestão, que nasceu de uma sugestão que chegou na nossa ouvidoria, de um usuário que atentou para essa questão do prazo de cobrança. Então, né, a apresentação do nosso jurídico ela vai ter base, vai ser bem sintética e tem base com relação a um resumo do processo, para que consigamos aqui fazer um nivelamento de conhecimento de todos. O Dr. Wagner também vai fazer uma breve digressão dos dispositivos legais aplicáveis, também faz assim um breve apanhado dos regulamentos dos serviços, tanto da Corsã quanto da BRK. Também refere-se sobre as informações técnicas feitas pela Diretoria de Tarifas e pela Diretoria Jurídica, onde, portanto, será apresentada a proposição do texto de alteração dos regulamentos. Muito obrigado a todos. Dr. Wagner, com a palavra. Obrigado, doutor Vinícius. Boa tarde a todos. Boa tarde, conselheiro presidente Sena, conselheiro relator Kleber e o conselheiro Luiz Henrique Manjum, todos os demais colegas da casa e os demais presentes dessa audiência pública. Então, eu vou apresentar aqui de maneira bem simples e uma síntese dos aspectos mais relevantes do processo, dos estudos prévios que culminaram, então, com a sugestão de redação desta minuta pela diretoria jurídica. Eu vou compartilhar, então, o PPT para que todo mundo possa acompanhar aqui a apresentação. Então, está todo mundo vendo, né? Sim, perfeito. Bom, de fato, então, como referido pelo Dr. Vinícius, o expediente ele teve início em razão do questionamento do usuário, que advertiu que no regulamento do serviço da Corsã, mais especificamente no artigo 93, não havia previsão específica de um prazo diferenciado para a interrupção de fornecimento de água por inadimplemento de usuário de baixa renda beneficiário de tarifa social, conforme o disposto no artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445. Então, esse expediente ele foi submetido à análise jurídica e a diretoria jurídica da Agergs deu acolhida ao requerimento do usuário e pugnou no sentido de regulamentar, então, esta matéria em dispositivo específico, à semelhança das disposições já existentes no parágrafo do artigo 93, como pressuposto para adequar os regulamentos, então, aos ditames da lei federal. Evidentemente, também que a diretoria jurídica sugeriu que essa mesma redação fosse disposta, então, positivada no regulamento da BRK ambiental, uma vez que essa condição diferenciada se aplica a todas as prestadoras.
Então, o que dispõe a Lei Federal 11.445 de 2007 a respeito da questão? No artigo 40, ela dispõe o seguinte: os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses. Inciso 5. Inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. Parágrafo 2º. A suspensão dos serviços previstos no inciso 13 e 5 do caput desse artigo será precedida de prévio aviso ao usuário, não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. E no parágrafo 3º, que é o objeto de análise, é o cerne dessa nossa consulta pública, a redação diz o seguinte: a interrupção ou restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, a instituições educacionais de interação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Muito bem, o que diz então o RSAI da Corsan neste sentido, a respeito da suspensão do abastecimento por falta de pagamento do usuário? Condição diferenciada existe a previsão no RSAI da Corsan para esses serviços públicos essenciais, lá no artigo 93, que são, inciso 1, unidade hospitalar, 2, creches e escolas de ensino fundamental e médio, e 3, unidade operacional do serviço público de tratamento de lixo. Portanto, o artigo 93, ele silencia no que se refere a um prazo diferenciado para o usuário de baixa renda, o beneficiário da tarifa social. Da mesma forma, o artigo 109 da BRK Ambiental, do RSAI da BRK Ambiental, também silencia. Ele concede um prazo mínimo de 60 dias, uma comunicação por escrito de 60 dias, para serviço público essencial, como pressuposto para a suspensão do abastecimento em função do inadimplemento, mas também não contempla em sua redação o usuário de baixa renda. Seguindo adiante, então, sobreveio a informação da Editoria de Tarifas, número 25 de 2020, na qual ela advertiu que as concessionárias deveriam encaminhar para análise estudos do impacto dessa medida no faturamento, histórico de inadimplência dessa categoria, representatividade dessa categoria em relação ao todo, estimativa de provisão para devedores devidosos, entre outros documentos, uma vez que a alteração do prazo de recebimento altera o ciclo operacional da prestadora de serviço, exigindo um maior fluxo de caixa para o financiamento dos valores inadimplidos. Mais adiante, então, após a manifestação tanto da Corsan quanto da BRK Ambiental, sobreveio a informação da Diretoria Jurídica número 38, que reexaminou a matéria. E neste parecer, então, a Diretoria Jurídica consolidou o seu entendimento no sentido de que realmente o artigo 93 do RSAI da Corsan destoa da lei federal a não abarcar na regra especial os usuários de baixa renda beneficiários de tarifa social, conforme prevê o artigo 40, parágrafo 3º da Lei 11.445. E mais, observou a editoria que não se discute meramente a questão do elastecimento do prazo para se proceder à suspensão do abastecimento de água por falta de pagamento, mas sim a conformação do RSAI às normas estabelecidas pelo ordenamento jurídico, das quais, inclusive, este retira sua fonte de validade e legitimidade. Adicionou ainda a diretoria jurídica que a Lei 11.445 positivou no artigo 40, parágrafo 3º, a política pública escolhida pelo legislador. Assim, então, compete à entidade reguladora expedir as diretrizes para eficiente implementação desta política pública. A norma regulamentadora não cria, apenas direciona a sua execução na forma e limites autorizados em lei, lançando mão da normatização secundária segundo as diretrizes ou estándares definidos pelo legislador. Seguindo-se na análise, então, a diretoria jurídica ressaltou que não pode a GERGS, cuja atuação é informada pelo princípio da legalidade, ignorar a existência de lei federal dispondo sobre a concessão de prazo diferenciado para a suspensão do serviço por inadimplemento de usuários enquadrados em categorias específicas, sob pena de substituir-se indevidamente ao legislador. Sugeriu, então, finalmente, a ampliação
de um prazo para a suspensão da interrupção do serviço do usuário de baixa renda em 10 dias, com vistas a atender a duas premissas. Primeiro, aos preceitos da lei federal e também para ampliar o prazo de aviso prévio para a suspensão do serviço, porém não de maneira demasiada a ponto de inviabilizar o pagamento por parte do usuário, em razão do acúmulo de débitos. Deste modo, então, apresentou a seguinte redação. A nova minuta seria, então, no seguinte aspecto. Parágrafo 2º. Aplica-se o prazo de 40 dias para a suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário na condição de residencial subsidiada, enquadrado como baixa renda. Aqui alude o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 11.445 de 2007. Mais adiante, o expediente, então, foi remetido ao diretor-geral, que, por sua vez, remeteu ao Conselho Superior, observando que o prazo de 40 dias sugerido pela diretoria jurídica se mostra adequado e conveniente, de modo a equilibrar a relação. Então, senhor conselheiro relator, são esses os aspectos relevantes que nos levaram, que nós observamos durante a tramitação do processo e durante o estudo técnico, que nos fez fazer, então, a redação, essa nova redação do artigo 93 e também do artigo 109 do RSAI da Corsã e do RSAI da BRK. São esses os aspectos relevantes, senhor conselheiro relator. Então, muito obrigado, doutor Wagner, pela manifestação, e tendo em vista a sua proposta de encaminhamento, né, redigida de 40 dias, ampliação para 40 dias para suspensão do abastecimento por falta de pagamento ao usuário na condição de residencial subsidiada, enquadrada como baixa renda, a que alude o parágrafo 3º do artigo 40 da Lei 11.445 de 2007, de imediato passamos a palavra às 15 minutos para a manifestação das concessionárias. Pergunto, Niuska, se a Corsã tem alguém inscrito para se manifestar? Não, conselheiro. E a BRK? Também não. Seguindo a pauta e a ordem, manifestação de órgãos de usuários. Algum dos órgãos de usuários, tanto da BRK de Uruguaiana quanto da Corsã, tem alguém inscrito para manifestação? Ainda não. Então, fica aberto o prazo para manifestação de terceiros envolvidos e interessados no assunto proposto pela audiência pública. Então, abrimos o prazo para inscrição para a manifestação. A Márcia Moro de Santa Maria, do PROCON de Santa Maria, quer se manifestar. Por favor. Pode falar, Márcia. Boa tarde a todos. Eu fiquei muito feliz com a... somente caiu meu microfone aqui. Com essa pauta dessa audiência. E até expor, né, as situações que se passam por aqui com relação à baixa renda. E eu li uma parte do edital, né, e até perguntei para a Luciane hoje se a gente poderia, mesmo não cedo, sobre o alargamento de prazo de 40 dias para que possa haver o corte dessas de baixa renda, se a gente poderia nessa deixar algumas sugestões para que sejam algumas outras coisas revistas dentro da RSAE, principalmente da Corsã, que atinge nossa região. O prazo da elasticidade que foi dada, ele é razoável, a gente tem muito problema aqui, acho que é sabido, né? Tem muito projeto Minha Casa Minha Vida, os pares, que eles nunca vão deixar de ser isso. E há uma dificuldade extrema nesse tipo de edificação com relação à inadimplência, tanto interna, né, quanto com a própria companhia, no caso aqui Santa Maria Corsã. Recentemente a gente fez uma intervenção junto com a Corsã a respeito de 428 unidades habitacionais de um determinado par, que por não terem trocado o administrador e não terem feito o recadastramento aquele, por ser baixa renda, né, eles estavam com uma conta altíssima em função de terem perdido essa condição.
Então, essas coisas assim, ó, mesmo com o parcelamento, para eles ficaria difícil. E eles nunca vão deixar de ser um projeto de arrendamento residencial. Nunca vão deixar ser o Minha Casa Minha Vida. Então, tem algumas coisas que a gente gostaria de sugerir. Se não é esse momento, quando que seria? Que é uma boa oportunidade de falar com a presidência e com o conselheiro relator, que são coisas que os órgãos de defesa do consumidor têm nos seus balcões, né? Essa reversão do processo na Corsã foi uma coisa assim relativamente tranquila aqui, porque eram 428 unidades habitacionais, houve uma revisão da empresa. Eu acho que essas coisas poderiam ser evitadas se muitas coisas já estivessem previstas. Era isso. Boa tarde, dona Márcia. Agradecemos enormemente a sua contribuição, mas, infelizmente, para esse processo, o nosso assunto é objetivamente esse alargamento de prazo. Entretanto, quero deixar muito claro para a senhora aqui que as portas da Agergs estão permanentemente abertas para a senhora e as demandas das comunidades, sejam elas quais forem. Necessariamente não precisa ter um processo específico aberto para que a senhora ou quem quiser se manifeste. As demandas que vêm da sociedade, elas sendo recebidas pela Agergs, nós abriremos um processo específico, trataremos com a Corsã e com a comunidade, com o PROCON, a fim de atender as demandas sociais. Então, assim, ó, se a senhora quiser manifestar por escrito as suas outras demandas, nós abriremos um procedimento e trataremos do assunto, particularmente as questões de Santa Maria com relação a esse condomínio que a senhora relatou aí. E outras situações que, porventura, também venham a ser necessárias a título de sugestão, correção ou crítica mesmo do trabalho, nós estamos à disposição. Os nossos meios de contato são públicos, nós podemos novamente, se a senhora não teve oportunidade de pegar o nosso telefone principal aí. Eu posso informar aqui o 0800... 0800 979 0066. Tá? Ou então pelo nosso site www.agergs.rs.gov.br. Ali tem todos os nossos contatos também. Então, dona Márcia, fique à vontade, nós estamos à sua disposição para atender as suas demandas. Muito obrigado pela sua participação. Mais alguém que deseja se manifestar? Por enquanto, não, conselheiro. É importante a gente salientar aos nossos ouvintes e participantes da audiência pública que, para que nós venhamos a fazer alterações no regulamento de saneamento, né, de água e esgoto, é necessário que esse tipo de solicitação ou até mesmo de alteração venha ao encontro do que está previsto em termos técnicos para a alteração de um regulamento de saneamento de água e esgoto. Muitas outras situações não necessitam, né, objetivamente, de serem alteradas no regulamento, mas a gente pode resolver administrativamente, que essas solicitações da dona Márcia é um exemplo disso, que a gente pode resolver administrativamente. O pessoal da BRK não quer se manifestar aí, da Corsã. Qual o nosso seu João Carlos aí, ó, dos usuários de Uruguaiana? Boa tarde, seu João Carlos. Tudo bem? Tudo bem. E aí, seu João Carlos, está a par desta alteração do regulamento de serviço de água e esgoto aí? Sim, recebi a comunicação, estou aqui com os documentos, com todo o andamento do processo. E como é que o senhor enxerga esse movimento aí? Vai ao encontro de uma demanda social aí da comunidade? Sim, vai, sim. Eu estou com a palavra? Por favor. Sim. Bom, queria cumprimentar aí o goleiro Kleber e os demais participantes e dar a minha contribuição. Respondendo a sua pergunta, inicialmente, vai de encontro em uma parte no quesito prazo, mas nós temos também o quesito critério, que seria uma demanda quanto à
redução da tarifa também, a tarifa de... Desculpe, tarifa não, seria a taxa de corte de religação quando da suspensão do serviço. Que inclusive na concessionária Corsã já tem uma tarifa diferenciada. Então, a nossa demanda, além do prazo, nós trabalhamos com o entendimento de que precisamos alterar esse valor da tarifa para 50%. Pela questão de que um mês de consumo ele se traduz em mais ou menos aproximado o valor da tarifa ou da taxa de corte. Então, a gente acha que tem que ser alterada essa taxa aí, além do prazo que nós entendemos que deve ser no mínimo 45 dias. 45 dias seria um prazo superior aos 30, que é no corte normal, na suspensão normal. Então, a gente acha que o mínimo 45, 50 dias fica razoável. Entendo também que se alongar muito, 60 dias, pode ter aquela questão de não poder mais fazer o corte, ultrapassar os 90 dias. Da súmula, da precedente do STJ, e não pode ser feita a suspensão de contas pretéritas, somente as atuais. Então, a gente entende também que vai causar uma dificuldade se acumular muito, mas entre 45 e 50 dias, eu acho que seria razoável. E eu gostaria de pontuar, quanto ao critério, ele fala em várias situações. Por exemplo, na parte legal, o artigo 29, no seu inciso 1º do parágrafo 1º, fala em funções essenciais relacionadas à saúde. No mesmo artigo, no mesmo lei, no artigo 30, inciso 3º, preservação da saúde pública. Artigo 40, parágrafo 3º, que é aonde fala critérios e prazo. Também manutenção da saúde das pessoas atingidas. E agora também devemos considerar, já que não foi aprovado ainda, está em andamento o processo, a nova legislação, 14.026, o novo marco de saneamento básico, que foi alterado seu artigo 40, inciso 5º também, manutenção da saúde pública. Então, só nesses artigos que fala 4 vezes a legislação, isso mostra que o legislador teve um cuidado especial com o consumidor de tarifas sociais, de baixa renda. Então, não basta só acrescentar 15 dias ou 20 dias para ele. Temos que dar condições e ele também pagar uma taxa diferenciada. Já que ele tem uma tarifa diferenciada, ele tem uma taxa de religação de esgoto ou de água diferenciada. Então, nós precisamos também alterar esse ponto. E voltando um pouquinho, lá em 2016, quando houve a alteração do regulamento, o conselheiro Kleber não era conselheiro ainda da GERG, eu já, na minha manifestação, na minha contribuição, eu já pedia que fosse 50% a taxa de religação por baixa renda, por tarifa social, e não foi rejeitado. Eu até não consegui aqui ver qual a justificativa da rejeição. Então, desde lá, eu já pedia esse tratamento diferenciado. E, juntamente com essa questão da consumidora que está fazendo mudar, consumidora de Uruguaiana, por sinal, está fazendo mudar todo o regulamento do Estado, com essa contribuição dela, com essa reclamação dela, na questão do prazo, mas a questão da taxa a gente já solicitava. Eu acho que é fundamental esse ponto aqui.
E agora eu vou falar um pouquinho da manifestação das concessionárias. Elas reclamam fluxo de caixa, tanto a Corsã quanto a BRK. O fluxo de caixa não pode ser considerado, porque é uma determinação legal, não foi uma inovação legislativa, foi uma alteração para adequar a legislação que já existe desde 2010, enquanto que a BRK nem era concessionária de Uruguaiana e a Corsã já teria conhecimento, teria que fazer a previsão, é uma obrigação das concessionárias fazer o contrato ou ter conhecimento pleno da legislação. Então, não há o que se falar em fluxo de caixa aqui. E aqui também gostaria de pontuar a questão da BRK, reclama que não pode ser mais de 90 dias para não cortar a água do cliente lá, do consumidor, ou seja, suspender com prazo maior de 90 dias. No entanto, ela foi favorável à recente alteração que teve para o parcelamento até 12 vezes, nos casos de parcelamento de dívidas atrasadas da BRK. Ela aceita parcelar em 12 vezes, com a cobrança desse parcelamento incluso na fatura normal, na fatura ordinária. E aí, nesse caso, seria possível o corte além dos 90 dias. Inclusive, o Departamento Jurídico da GERGS pontuou bem isso aí, frisou bem o entendimento do STJ. Não pode ser cortadas água ou até energia. Qualquer um dos dois regulamentos, no próprio regulamento da BRK, diz que não pode ser cortada mais de 90 dias. Então, seria contraditório esse argumento aí. E aí, a BRK, como argumento, para não ultrapassar os 60 dias, seria mais 30, violando esses princípios. Só que na outra oportunidade, ela achou legal o princípio. Então, está tendo uma incongruência aí, uma contradição nos argumentos. Márcia, tu queres falar sobre a tua sugestão? Que ela não faz parte dessa pauta aí, que seria só o parcelamento, pelo que eu entendi. Mas a gente vai fazer como pedido ali. Nós vamos fazer e vou ver qual é os outros PROCONs que tem a Corsã na sua região e a gente faz em conjunto. Acho bem interessante. Carlos Wagner, as considerações do senhor João Carlos aí. Boa tarde, senhor João Carlos. Muito obrigado pelas considerações. O que nós temos a dizer, então, a respeito dessa... Primeiro, a taxa de religação, né? Que não há uma previsão no regulamento da BRK Ambiental num valor diferenciado, a exemplo que já existe no regulamento da Corsã. Isso sim nós conversamos, eu conversei com o Dr. Vinícius, até porque nós já tínhamos lido nas contribuições esta informação, e então nós debatemos internamente que deveria então ser aberto um outro expediente para que nós possamos fazer essa análise jurídica. Não sei se o Dr. Vinícius gostaria de complementar. Isso, perfeito, Dr. Wagner e Dr. João Carlos. Nós vamos fazer, então, a abertura de um expediente aí, com base nas suas contribuições, tanto aqui na audiência como na consulta, e vamos fazer, né, o devido tratamento do tema, que também vai passar por consulta pública, também vai passar por audiência pública consequentemente. Ok? Era isso, conselheiro Kleber. Muito obrigado, Vinícius e Wagner. Senhor João Carlos, é isso que o senhor tem para nos manifestar hoje? Basicamente é isso aí, conselheiro Kleber. A minha preocupação é que não demore muito para nós resolver isso. Como a regulamentação seria sobre a legislação, embora não tenha incluso essa questão aí da taxa, mas ela na lei ela expressa, com a fala critério, e pela própria diferenciação que toda a lei 11.445, e agora reforçada, ela dá mais ênfase a esse ponto aí da questão de tarifa social, mas vamos fazer, para fazer bem feito, para fazer bem legal, vamos dar continuidade em um novo expediente.
Aí fica bem, podemos nos manifestar e fazer um estudo mais aprofundado, e aí fizemos por completo. Agora vamos fazer a parte que nós já estava em andamento, mas para completar a legislação nos 2 quesitos, devemos fazer isso aí. E agradeço por enquanto. Muito obrigado. Tá bem, senhor João Carlos, muito obrigado. Nós é que agradecemos a sua contribuição e manifestação. Aniuska, mais alguém para fazer uso da palavra? Por enquanto, não, conselheiro. Não. O Carlos Alvim tinha levantado a mão aí para participar. Boa tarde, conselheiro Kleber. Não, era na mesma linha que o doutor Vinícius e o doutor Wagner já abordaram, da questão realmente de não constar nas tabelas da BRK, da tarifa social de religação. Então, era nessa linha, né? Já não existia essa previsão, já está encaminhado, da minha parte está ok. Tá bem, muito obrigado, diretor Carlos. Bem, já passou o prazo dos 15 minutos aí, Aniuska, para os usuários? Aliás... Sim, não. Pode falar, conselheiro. Eu estava preocupado com o tempo aí, para se eventualmente houvesse mais alguém para a gente... Já passou. Já passou 15 minutos. Bom, não havendo manifestação das concessionárias, Corsã e BRK, não havendo manifestação do poder concedente, nem da Prefeitura de Uruguaiana e nem das outras prefeituras onde a Corsã trabalha, né? Encerramos a audiência pública, agradecendo os participantes e desejando uma ótima semana e um feliz Dia dos Amigos a todos aí. Muito obrigado pela presença e participação.